que está em processo de industrialização. E gera uma disparidade regional muito grande. Então, quando ele retorna ao Brasil, ele é alocado no BNDE, anos depois vai virar BNDES, e ele vai intervir no grupo de trabalho. Vou acelerar. Acelera aí, Ayrton. Me empolguei aí, agora que eu vi. Mas dá para a gente resumir. Depois a gente fica no debate. É isso mesmo, faz parte. Mas a questão do Furtado, dele de formação quando volta, justamente, Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do Nordeste, onde ele vai, a partir daí, ao observar a situação do Nordeste, propor a criação da SUDENE. E aí é que eu coloco a experiência dele de articular a SUDENE e atuar na SUDENE. O técnico faz política. Ficou até um pouco contraditório para ele. Ele tem que fazer muita política, muita articulação, muito conversar com a sociedade civil para poder a SUDENE ser aprovada no Congresso. Esse é o processo. E aqui o Furtado vai começar a fazer suas primeiras autocríticas do processo de industrialização, que não distribuiu renda, da necessidade de aprofundar até em reformas de base. E aí ele vai trabalhar isso um pouco no período curto do Ministério do Planejamento, quando elaborou o plano trienal do governo Goulart. E depois do golpe de 64, né, de 1º de abril, né? Vamos falar como a gente conversou ontem, 1º de abril. Furtado tem que ir para o exílio. E aí o Furtado ele vai assumir um caminho cada vez mais interdisciplinar. Não que ele não fosse, mas ele deixa cada vez mais e mais a capa de economista de lado e vai se tornando cada vez mais um cientista social no sentido mais amplo do termo, que trabalha com economia, com política, com sociologia, com história. Isso que o Furtado vai se tornando no decorrer do tempo. Então, ele primeiro tem um diagnóstico pessimista da situação brasileira, que ele acha que a gente vai regredir em termos de industrialização, mas depois ele vai perceber o seguinte, e continua a industrialização, o crescimento, mas com concentração de renda. Epa, isso eu não quero, isso eu discordo. E nesse período, em que eu coloco até uma tese polêmica, ele vai se aproximando também de reflexão da teoria marxista da dependência. E tem gente que olha torto quando eu falo isso, mas o Furtado, em alguns trechos de análise do modelo brasileiro, em micro desenvolvimento econômico, expressões como dependência, a análise do fenômeno da modernização, no qual eu importo padrões de consumo do exterior, mas eu não tenho base técnica para isso, ele passa perto de algumas reflexões da teoria da dependência, e ele vai fazer também um caminho próprio, ao trabalhar a questão da dimensão cultural do subdesenvolvimento, entendendo que a nossa dependência passa também por uma questão cultural de imitar padrões do primeiro mundo. Então ele vai mergulhar isso. Onde a gente melhor vê o Furtado nisso? No livro de 1978, que não é tão conhecido, mas é um dos melhores dele, que é o mais interdisciplinar. Criatividade e dependência na civilização industrial. Na década de 80 ele vai criticar a política econômica da ditadura, e na década de 90, fortíssimo crítico do neoliberalismo. Além de fazer várias reflexões sobre a inserção do Brasil na globalização, falando que a globalização leva a gente a uma menor margem de manobra para poder voltar a construir a nação. Bem, a atualidade dele é a seguinte: como sair dessa dependência cultural que ainda perdura? Esse é o ponto. E, dado avançado, deixo aqui apenas uma leitura de uma homenagem de Maria Conceição Tavares a Celso Furtado. Prometo ser rápido nesse aqui. Maria Conceição Tavares, com aquele jeitão dela, que a gente conhece, né, fala o seguinte: acrescenta que é preciso mudar a base política de sustentação do poder e garantir a participação do povo nas decisões políticas locais, regionais e federais. Assim, inverteremos o modelo. Não basta industrializar, não se trata apenas de substituir ou não importações para eliminar a barreira externa. Isso é papo de economista. Furtado é muito mais do que um economista, é um pensador brasileiro. E diz que precisamos mudar a correlação de forças que determinam as prioridades sociais
o destino de poucos recursos, a maneira como o país adquire identidade e soberania nacional. Repete que democracia é ampliar as bases de participação da sociedade nas decisões sobre sua própria vida, isto é, sua autodeterminação. Este é o sonho pelo qual Furtado me convenceu a lutar. Quando fico muito embananado ou com raiva, vou ao velho, peço a bênção, me acalmo e continuo. Saravá, meu mestre, e lutaremos sempre, mesmo depois de mortos, pois outros levarão adiante o mesmo sonho. Eu peço desculpa pelo encolhido na minha função, ter que mandar bilhetinhos antipáticos para os conferencistas. Ouvimos agora o professor Moacir Freitas, que é professor no Instituto de Ciências Sociais de Uberlândia, e cuja formação é um pouco no direito, um pouco nas ciências sociais, um pouco na sociologia, e tema de trabalho fulcral dele são as elites econômicas de São Paulo. As elites, nos seus últimos trabalhos mais recentes, digamos, 1994 até 2002, e cujo doutorado versou nas ciências sociais da Unesp, versou sobre o Roberto Simons, justamente, que o Luiz Wilson se referia, e que eu tive a oportunidade de ouvir um pouquinho numa das mesas de ontem. A pesquisa mais recente que eu imagino ele vai retomar é essa sobre o primeiro Congresso Brasileiro da Indústria, que, se não me engano, foi 44, né? Que é coordenado também nesse projeto pela professora Vera Cepeda e que busca localizar a ideologia dos industriais brasileiros, da primeira ideologia propriamente, dos industriais, não propriamente o seu programa econômico apenas, mas a ideologia que subjaz a esse programa dos industriais brasileiros da primeira metade do século XX. Entre os seus artigos, o professor Moacir tem um livro de apresentação mais abrangente do itinerário de Roberto Simons, e entre os seus artigos, um deles sobre o papel de Roberto Simons na formulação justamente dessa ideologia da burguesia industrial brasileira, a contribuição de Roberto Simons para a sociologia aplicada especificamente, é um outro artigo, e finalmente, dos que eu levantei, uma reforma do Estado, um artigo sobre a reforma do Estado na relação com as elites. Então, eu passo a palavra para o professor Moacir, agradecendo a sua participação aqui no... Alô? Está sendo alto. Você que está mais que o Milton ontem, então uma confusão. Mas, queridos, olha, boa tarde para todos vocês. Eu queria, inicialmente, quando o coração desacelera, agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, em todas as jornadas do pensamento político brasileiro, e já na terceira, estar podendo participar aqui de uma mesa. Para mim, eu tive muita honra, muito orgulho. Eu queria agradecer muito aqui o pessoal do evento, comissão científica, agradecer a nossa equipe de apoio, que está cuidando da gente aqui desde quarta-feira, Kilne, Inocêncio, todo mundo. Queria agradecer o pessoal da Federal da Paraíba pela acolhida que nos deu aqui, eu quero fazer esse nome da professora Ana, que eu conheci aqui agora recentemente, e claro, fazer um agradecimento todo especial ao nosso querido companheiro professor Artigas. Mais uma das coisas boas que militar na área do pensamento brasileiro me deu, conhecer esse amigo direto. Muito obrigado pela tua acolhida e por tudo que você tem feito por nós. Dito isso, vamos trabalhar. Está tarde, o sono vai apertando agora às 2 horas da tarde, sempre mais difícil. Tarefa que nos foi dada aqui nessa mesa é de debater o desenvolvimentismo no pensamento brasileiro. É uma tarefa dura, você viu, né? O Wilson acabou de apresentar aqui. Sempre tem muito dado, muito elemento, muita coisa, muita história que a gente poderia contar, mas ao mesmo tempo é uma tarefa muito prazerosa, porque permite que a gente se remeta e volte a estudar um dos períodos que, se não for mais, é difícil falar isso na história brasileira, é seguramente um dos mais transformadores, que mais maiores e mais profundas mudanças trouxeram para a sociedade brasileira, que foram os anos 30, da Revolução de 30 em diante. A nossa querida Vera Cepeda, que está fazendo uma falta danada aqui para a gente hoje, disse recentemente num debate, e ela tem toda a razão,
que os anos 30 e 40 deveriam ser chamados de século 30. Século 30. Porque foram tão profundas as mudanças que esse período trouxe para a sociedade brasileira. E a extensão dessas transformações e mudanças que a gente debate até hoje, que não dá para chamar de década. Porque os seus efeitos, você vê, o ano que vem são 90 anos, já dos anos 30. Né? E a gente ainda está debatendo os mesmos assuntos. Uma parte dos problemas que a Revolução de 30 se propôs a resolver, aí a gente ainda não conseguiu resolver, a outra parte a gente conseguiu. Já se passaram 3, 4, 5 governos da redemocratização, todos eles de alguma forma flertando, ora contra, ora a favor do que acontecia no que aconteceu no período de 30 e diante, de modo que quase tudo que a gente tem feito na política brasileira de tempo atrás tem relação com esse período. Então, um pouco do pensamento brasileiro, isso a gente está sempre podendo revisitar essas áreas. E quando você pensa na ideia de desenvolvimentismo, aí não tem como não visitar de novo esse período histórico, porque foi lá, né, naquele embrenhado de acontecimentos, como o Wilson bem colocou aqui, tem uma série de vertentes, é uma série extensa, da qual a gente não vai conseguir tratar de todos. Mas você imagina, esses eram os anos 30, toda essa série de elementos que o Wilson já colocou, fervilhando ao mesmo tempo na sociedade. Todo mundo tentando entender, por vias diferentes, por que é que o Brasil era daquele jeito. Por que a gente era pobre, por que era isso, por que era subdesenvolvido, por que não era, se era colônia, se era isso. Então, era muita confusão junto, mas uma boa confusão, que permitiu que a gente chegasse até aqui. Então, é nesse contexto de transformação social que essa ideia de desenvolvimentismo vai brotar na sociedade brasileira. Brotar é sempre um problema, porque parece que não existia antes, e não é exatamente esse o tom que eu estou querendo dar, mas a ideia de desenvolver existe faz tempo. As condições políticas para ela amadurecer e se iniciar no Brasil, esse processo demorou um pouco, não foi nos anos 30, foi depois. Então, surgiu nesse emaranhado de acontecimentos que a gente tem sobre os quais estamos conversando com vocês agora, né? E especialmente em uma parcela da sociedade, que é a que eu me concentro mais nos estudos, que é da burguesia industrial. Isso se refletiu em outras também, evidentemente. Mas, para a nossa mesa de hoje, eu vou me concentrar nessa pequena parcela de atores políticos da época, que era a burguesia industrial brasileira, porque, a meu ver, e essas são as pesquisas que eu tenho feito já, mais do doutorado em diante, mas nesse mestrado, como a Ana colocou aqui, eu tenho estudado essas questões, dedicado a elas, é a parcela que sentiu politicamente esse momento de mudança, sentiu a possibilidade de assumir, se a gente pode dizer assim, a hegemonia dos processos econômicos e políticos do Brasil, porque percebeu a oportunidade de fazer isso, e mais do que isso, percebeu um caminho para fazer isso, oferecendo depois para a sociedade um projeto na qual o maior número possível de novos atores e de atores antigos poderiam participar, da forma como eu vou colocar para você daqui a pouquinho. Então, o que eu vou apresentar para você hoje aqui é essa síntese. A síntese dessas pesquisas que eu venho fazendo, que vão, numa chave só, trabalhar relações entre a ideia de desenvolvimentismo, nos anos 30 e 40, condições de vida da população e as articulações que esses processos todos tiveram juntos, e que a pesquisa que a Ana falou sobre o primeiro congresso é essa última que a gente está fazendo agora. É um projeto, eu sou Museu da Terra, está enroscado lá na FAPEMIG, porque a FAPEMIG não tem mais dinheiro para pagar os nossos projetos de pesquisa. A gente aprovou o projeto e não sabe se vai conseguir executar. Fica aqui o protesto da bancada mineira da nossa jornada, porque somos todos o mesmo problema. A ciência paralisou no estado de Minas, mas a ideia é essa. Como é que a gente articula? E no primeiro congresso da indústria, foi o último que teve nesse período, enquanto o Simons ainda era vivo, onde eles puderam sintetizar melhor essas ideias. Mas a gente chega lá. Por hora, quero que você fique na cabeça com essa chave. Ideia de desenvolvimento, condições de vida, oportunidade de congregar essa chave numa mudança social. O Otávio Yanni, no Pensamento Social no Brasil, livro excelente, que todo mundo deveria, que gosta dessa área de estudar, explica para a gente que essa discussão sobre a vocação econômica do Brasil, se seria agrário, se seria indústria, se seria não sei o que, já estava na sociedade há muito tempo. Está amadurecendo na sociedade brasileira já desde o começo do século. Mas que a partir dos anos 30, aí por força, evidentemente, da Revolução de 30 e das possibilidades que a Revolução de 30 abriu para o Brasil, começou a ganhar mais espaço na sociedade. Então, os industriais brasileiros do período, que ainda era uma indústria incipiente, mas já tinha, estavam ganhando mais corpo, podendo, portanto, sair um pouco mais e se colocar mais nesse sentido. Então, está vendo, as teses industrialistas
vão ascendendo ao poder junto com a Revolução de 30. E é importante a gente ter uma precisão sobre essa questão. A Revolução de 30 não era exatamente a revolução da indústria. Acabou sendo, por força do processo. Estou ressaltando essa questão porque a gente lê rápido o período histórico, parece que a Revolução de 30 já tinha isso na cabeça, não vamos industrializar, vamos fazer isso. E não foi exatamente, essas coisas não foram exatamente assim. Né? Quando a gente pensa assim, você tira do caminho a questão política dos processos. E isso é muito ruim. Todos esses acontecimentos aconteceram por força da luta política que estava instaurada na época. Que rumo que o Brasil ia seguir. Então, a gente tivemos uma revolução, não queremos ficar com o modelo anterior, que modelo a gente vai construir? Então, é nesse influxo de ideias que você tem que pensar essa questão. O Iane vai completar aqui o raciocínio dizendo o seguinte, que o modelo foi bem sucedido. A ideia do projeto de capitalismo nacional foi bem sucedido. Por duas questões. Uma, porque, de fato, construiu uma economia com base na indústria, é verdade, construiu mesmo, demorou um pouquinho, mas construiu. A outra é a questão mais polêmica, portanto, é que a gente vai se dedicar mais, também é mais legal de debater, é que inseriu, ou começou a inserir, permitiu a inserção da categoria social povo no processo político brasileiro. Que até então estava um pouco nebuloso. Quem era o povo brasileiro? Não é proletário, não é agrário, mora na cidade, mora no campo. A partir da Revolução de 30, segundo Ottaviani, essa categoria povo vai ser inserida, do ponto de vista político, nos nossos debates. Então, é dessa chave de categoria povo que o tema das condições de vida vai ganhando importância aqui no nosso raciocínio. Se a gente olhasse o Brasil do ponto de vista social e econômico nos anos 30, dentre as diversas conclusões que a gente podia chegar, uma delas era a seguinte: o Brasil era um país pobre. Pobre. Pobre de quê? Pobre do ponto de vista do trabalho. De um povo pobre, que não ganhava o suficiente nem para a própria subsistência. Trabalhava, não ganhava o suficiente para a própria subsistência. Eu não estou inventando esse dado. Nos anos 30, 33 e 37, se eu não estou louco, a Escola de Sociologia e Política, que curiosamente o reitor era o Roberto Simons, que também era o orientador dessa pesquisa, o orientador formal foram outros professores, mas a ideia foi dele, e também era professor de História Econômica dessa mesma faculdade. Organizou 2 pesquisas de campo na cidade de São Paulo sobre as condições de vida dos trabalhadores. Condições de vida dos trabalhadores urbanos no geral, a segunda condição de vida dos trabalhadores urbanos no sistema de limpeza urbana, dos lixeiros. O tempo não vai me permitir, evidentemente, mostrar todos os resultados. Eu nem trouxe os resultados aqui para você ver também, mas o resumo você já imagina qual é. Né? A pesquisa não era exatamente como as nossas, o método era um pouco mais rudimentar e tal, mas consistia no seguinte: você ganhava uma cadernetinha, as famílias, e aquele da família que soubesse escrever, eram raros, né, mas geralmente as crianças já sabiam, e iam anotando na cadernetinha, estou falando certinho, né? Cadernetinha, você entendeu? No livrinho, cada um dos gastos que a família tinha com qual item. Para depois, no final, a gente poder calcular como é que as pessoas ganhavam, quanto elas ganhavam e tal. O resultado da pesquisa é esse que você já está imaginando. Ficou claro que as pessoas não ganhavam nem para comida. A maioria, 70%, 80% de todo o recurso que entrava era para comprar carboidrato, pão, farinha, qualquer coisa que desse energia para poder manter o trabalho ativo. Que as pessoas não sabiam escrever, ler, não tinham cultura nenhuma, porque a única possibilidade que existia de fazer trabalho era sal e suma. A pesquisa constatou cientificamente aquilo que o Brasil já sentia, e não tinha dados e elementos para mostrar. Então, era um povo pobre. Mais do que isso, era um país que não produzia riqueza o suficiente para sair da condição da pobreza. Porque ser pobre não é exatamente um problema. Desde que você produza riqueza o suficiente para se desenvolver, ninguém começa rico. Né? Nenhum país do mundo nasceu rico. Se tornaram ricos através da produção, do trabalho, do acúmulo de capital. Depois os nossos economistas explicam melhor como é que esse processo funciona. Mas o fato é que o Brasil não conseguia fazer isso. E não conseguiria fazer isso com o modelo agrário, porque ele não gerava recursos suficientes. O modelo agrário, você sabe, o nosso modelo agrário exportador era um mecanismo simples de economia. A gente produzia tudo quanto relativo de matéria-prima e trocava por produtos manufaturados. Eu não vou ficar cansando você com explicações desse tipo, até porque eu também não domino exatamente todas elas. Mas se você quer saber se isso funciona ou não, se de uma maneira, como eu vou dizer assim, lúdica, imagina o seguinte: o que é que custa mais? A goiabada ou a goiaba?
Você sabe a resposta, né? É goiabada, porque um é manufaturado e o outro não é. Nós, brasileiros, éramos os exportadores de goiaba e comprávamos, né, os produtos manufaturados, como você já... Agora você já entendeu o raciocínio, né? Nessa chave econômica, nunca o desenvolvimento ia chegar. Então você está gastando tempo toda hora, porque você não consegue gerar riqueza em matéria-prima suficiente para comprar os manufaturados no mesmo patamar. Pode gerar o quanto você quiser. Cada novo manufaturado que vem com uma versão melhorada do seu. E a sua matéria-prima é sempre a mesma. De modo que você, por aí a gente não iria. E por fim, o Brasil era uma sociedade pobre. Uma sociedade pobre. Sem escola, sem saúde, sem casa digna, sem comida, como eu acabei de falar, sem acesso à cultura de massa, em suma, com pouca condição de se emancipar por conta própria. Correto? Então, tem uma passagem curiosa do Roberto Simpson. Uma das empresas dele era de construção, de construção de mão de obra, era uma empreiteira. E ele construiu a Vila Belmiro, lá em Santos. Construiu o estádio da Vila Belmiro, a construção da companhia construtora brasileira, que era dele, e construiu a Vila Belmiro também, que era para ser uma vila de trabalhadores. Aí, como ele é um sujeito muito antenado com essa questão das construções de vida, a vila da Vila Belmiro já eram casas em condições muito melhores do que as casas que os trabalhadores tinham. E ele, numa das obras dele, no começo da carreira, ele fica bravo porque foi um fracasso por isso, das vezes que ninguém tinha dinheiro para comprar as casas. Eram casas simples em relação às que ele morava, ou que ele conhecia, mas muito melhores do que as casas dos trabalhadores. O senhor morava no morro, né, em Santos. E ele não entendia. Por que as pessoas não compram minha casa? E anos depois isso ficou caro para ele. Só não compra porque não pode, não é exatamente porque não quer. Mas para você ver como é que a coisa era. Então, nessas condições todas, é que o povo foi inserido como ator político no pós-anos 30. Então, se a gente pudesse resumir bem esse momento, e eu já estou caminhando para o fim porque o meu tempo está acabando, a Ana já vai mostrar um bilhetinho do mal aqui para mim que eu sei. Se até os anos 30 a questão social era um caso de polícia, parafraseando aqui o Washington Luiz, dos anos 30 em diante, o povo passou a ser um caso de política. Porque a gente já não tinha mais como ignorar a presença do povo na sociedade. E não tinha mais como ignorar a pobreza, as condições de vida, na qual a maioria absoluta das pessoas viviam no Brasil. Então, que outros autores também fizeram essa constatação que eu estou dizendo para você aqui, nas quais eu me baseei para estudar até hoje. Tem vários, eu não tenho alguns, não. Francisco de Oliveira, José de Souza Martins, Angela Maria Castro Gomes, Edgar Carone, cada um é de uma chave, depois a gente pode conversar melhor sobre esses assuntos, mas todos eles, por caminhos diferentes, foram muito a mesma coisa. Dos anos 30 em diante, o povo tinha virado um ator político, e a partir daí, não tinha mais como não ser inserido nas discussões. E aí, onde é que os industriais brasileiros entram nesse processo? Os industriais brasileiros, e aí, não é só pela paixão, Ana, que a gente tem pelos nossos autores, você pode estar falando lá do nosso GT, mas porque é verdade. O sujeito que, a meu ver, capitaneou mais esse processo entre os industriais brasileiros foi o Roberto Simons. Teve esse feeling, teve esse sentimento, essa ideia-chave de, através da indústria, propor à sociedade brasileira um modelo de desenvolvimento que desse conta de resolver esses problemas todos que eu estou colocando aqui para você. É óbvio que, sendo um grupo social, sendo uma classe social, os industriais brasileiros lutavam pelo seu interesse, naturalmente. Não sejamos, né? Nem seria correto cobrar deles outra coisa que não fosse essa. Mas a forma como eles encontraram de apresentar esse projeto na sociedade brasileira não foi assim. Foi ao contrário, dizendo que a indústria tinha condições de ser a geradora da riqueza e do progresso social que o Brasil precisava para ele próprio se desenvolver. Tendo o Estado aí como motor e como capitão dessa jornada. Então, pensando nos aspectos políticos, como é que isso foi feito? Como é que os industriais tiveram essa ideia? A ideia que eu volto a dizer foi capitaneada pelo Roberto Simons. Primeiro, constatando, e quando eu digo constatando, é constatando mesmo, porque eles estudavam essas questões. Você vê os nossos empresários nacionais hoje, o cara com pato, sapo, e essas coisas, né? Ridicularizando questões que são importantíssimas para a própria existência deles enquanto atores econômicos. Aí compara com o que os caras fizeram nos anos 30, dá dó. A diferença é brutal. Os empresários dos anos 30 estudavam para valer essas questões, os Simons principalmente, era um intelectual que tinha empresas.
Essa é a verdade. Um intelectual que tinha empresa. Então, primeira constatação: o modelo causador da pobreza era o modelo agrário exportador. Com o seu argumento, portanto, já resolvia dois problemas. Primeiro, né, degladiava lá com o setor agrário. Segundo, abrir espaço social, evidentemente, para que o projeto da indústria pudesse prevalecer. Segunda questão: os industriais brasileiros, eu já acabei de falar isso para você, apresentavam a indústria como sendo um modelo capaz de fazer o Brasil crescer na modernidade, gerar uma riqueza suficiente para acabar com a pobreza e, a partir daí, gerar condições o suficiente, juro que estou terminando, gerar condições o suficiente para também sair das outras pobrezas sobre as quais a gente conversou até agora: ter cultura, ter moradia digna, ter comida, ganhar o suficiente e tal. Terceiro, apresentando o projeto da indústria como um projeto de ação, um plano, né, os industriais brasileiros podiam aproveitar e legitimar a participação do Estado nesse processo. Né. Isso não é um conhecimento distante de nós. Não tem transformação social no capitalismo sem Estado. Correto? Então, para a indústria se tornar a força principal econômica, o Estado teria que estar presente de qualquer jeito. Mas nunca é assim. Você não pede para o Estado apoiar a sua causa e ele apoia. Isso é uma luta política conquistada na sociedade. E foi